Paz a todos. Hoje eu quero fazer uma leitura aqui no Salmo 37, os primeiros versículos. Eu passei essa noite um pouco preocupado, com alguns problemas. E isso é normal em nossa vida. Todo mundo tem problema e às vezes esses problemas dificultam um pouco o nosso sono. E eu acordei hoje e fui abrir a palavra de Deus, falei, vou meditar um pouco na palavra e abri nesse Salmo 37. E é interessante o que diz esse Salmo 37. Eu quero ler os 7 primeiros versículos numa linguagem bem fácil de entender. É a versão fácil de ler, que diz assim, esse Salmo é de Davi, diz assim: não deixem que os maus o irritem, nem tenham inveja deles. Eles murcharão como o capim, secarão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Assim ele cuidará de você na terra. Procure a sua felicidade confiando no Senhor e ele lhe dará tudo o que deseja. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele irá ajudá-lo. Como o sol é visto ao meio-dia, também verão as suas boas obras e que a sua causa é justa. Confie no Senhor, coloque a sua esperança no que ele faz e não tenha inveja da riqueza dos maus. Interessante que esse versículo ele fala muito sobre confiança, confiar no Senhor. E muitas vezes nós confiamos nas nossas posses, na nossa inteligência, na nossa habilidade de fazer negócios, provavelmente de ganhar dinheiro, ganhar riquezas. E Davi era o rei de Israel. Ele tinha tudo o que ele poderia desejar, mas o que ele mais desejava, que nós vemos nos salmos que ele escreveu, nós vemos que ele desejava, acima de tudo, a presença do Senhor. E ele também confiava no Senhor a ponto de escrever e nos ensinar que nas maiores dificuldades ou provações nós possamos lançar a nossa confiança no Senhor, porque Ele que cuida de nós. Ele, Deus, cuida de nós a cada dia. Até enquanto nós dormimos, a palavra diz que Deus está trabalhando em favor dos seus. Então, nós temos que buscar, como esse salmo diz, a nossa felicidade no Senhor, confiando que Ele pode mudar as circunstâncias. Então, toda essa preocupação que eu tinha à noite, eu fui dormir preocupado, com problema, mas pela manhã, após ler essa passagem, meu coração se acalmou. E também eu quero ler uma outra passagem para vocês, que ela fala também sobre a confiança no Senhor, para não andarmos ansiosos com o dia do amanhã. Ela está em Mateus 6, versículo 25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? E essa parte agora que diz assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olhai as aves dos céus que Deus alimenta. Às vezes eu estou na rua e vejo passarinhos no chão procurando comida, se alimentando, e eu lembro desse versículo, que Deus leva esses animais, essas aves, até o lugar onde há comida para elas serem alimentadas. Deus cuida delas. E quando eu vejo isso, eu lembro dessa passagem. Que se Deus cuida dessas aves, quanto mais nós. Ele fala que nós temos um maior valor do que elas. Nós não devemos preocupar nem com o nosso vestuário, diz no versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé.
Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. E o versículo 33, tremendo esse versículo, diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes as nossas inquietudes, as nossas preocupações, é porque nós não lançamos a Deus essas preocupações, confiando que Ele pode suprir todas as nossas necessidades. E depois de eu ler essas passagens hoje pela manhã, meu coração realmente se acalmou. E eu pensei, eu vou falar isto, vou levar esta mensagem, porque muitos podem estar necessitando nesse dia de ouvir esta mensagem. Acalma o teu coração, confia em Deus. Ponha sua ansiedade nele, sobre ele, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe, uma semana abençoada e confie no Senhor. E que o Senhor possa trazer calmaria, calma ao seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.